Estamos de volta para a nossa segunda aula de biologia de hoje. Estamos de volta, querido. Segunda aula da primeira série do ensino médio. Eu ia dizer que era a Rosinha, mas ela até saiu. Essa daqui não dá para interpretar, mas a Luana conhece. Na hora do adeus. Eita, rapaz. A Luana adora sofrência. Você olhou para mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou. O corpo ofereceu, pediu e suplicou. Me perguntou por quê, mas eu não respondi. Só para não te ofender, disse adeus e saí. Saí da tua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais e agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor para os três. Eita, rapaz! Rapaz, essa daí foi sofrência até umas horas, meu patrão. Um abraço aí, galerinha. Vamos lá para a nossa segunda aula. Vamos lá. Depois dessa daí, meu irmão, hein? Reginaldo Rossi. Muito bem, galera. Tá aí, ó. Vamos ver aqui, falar um pouquinho, né? Qual é a diferença entre a especiação por anagênese? Inclusive, eu comecei minha aula de hoje falando justamente disso. O que era anagênese, né? Lembra quando eu falei para vocês sobre aquela imagem que você encontra no Google, lá da evolução do ser humano? Pois é, eu comecei falando sobre isso. Tá lembrado na nossa aula de hoje? Então, galera, na verdade, pessoal, quando a gente fala de especiação, nós temos dois tipos básicos do processo de especiação. Quais são esses dois tipos básicos? Um é a anagênese, que você está vendo aqui, e a outra é a cladogênese. Anagênese, processo de evolução linear, onde o indivíduo, ele dá origem, um indivíduo dá origem ao outro, que dá origem ao outro, que dá origem ao outro, isso é a anagênese, e a cladogênese, que é a formação de clados, que é a formação de diferentes indivíduos, tá? Em diferentes ramificações, vamos dizer assim, tá bom? Muito bem. Então, está aqui a anagênese, Anagênese consiste na transformação progressiva de uma espécie com mudanças graduais, que levam à adaptação evolutiva. E aí essa evolução, ela é conduzida pela anagênese, ela é muitas vezes chamada de microevolução. Por quê? Porque as mudanças ocorridas no decurso desse processo são mudanças pequenas. São pequenas alteraçõezinhas, uma aqui, outra ali, muito pequeno, muito sutil. Por isso é chamado de microevolução. A anagênese é aquela que eu disse a vocês, de um indivíduo que depois se transforma em outro, do macaquinho, né? Depois do macaco pequeno, macaco médio, macacão, até chegar no ser humano. Pronto, isso é anagênese. Porque ela é linear. Então, é um processo de transformação. O que, gente? Transformação progressiva.
de uma espécie em outra. Então, essa é a grande diferença entre... vou já falar da cladogênese, né? Você já está sabendo o que é a anagênese, e aí para a gente poder diferenciar, deixa eu explicar para você o que é cladogênese. Então, tá aqui, ó. Cladogênese nos remete a cladograma. Gênese quer dizer origem, a origem dos clados, tá? Então, nós temos aí uma diferença razoável, né, gente? Vamos combinar. A diferença aí é razoável. Cladogênese, diferentemente de anagênese, não é um processo linear. Ao contrário, é um processo que ocorre em clados, que quer dizer o quê, professor? Exatamente. Quer dizer que é um processo que acontece quando você tem um ancestral, esse ancestral, num determinado momento, dá origem a uma ramificação. Então, cladograma é em ramificações, tá? E aí sofrem outras e outras e outras ramificações até dar origem àquele indivíduo. Ou seja, nós estamos vendo dois tipos diferentes, aí, aliás, muito claro, né? Cladogênese é uma coisa, anagênese é outra. Cladogênese, a anagênese é linear e a cladogênese, ela é em ramos. Olha isso aqui, gente. Processo pelo qual duas populações isoladas diferenciam-se no decorrer do tempo, originando novas espécies. Esses mecanismos levam à diversificação das categorias superiores à espécie, né? Na hierarquia taxonômica que constitui o que nós chamamos de macroevolução. Então, cladogênese é evolução em clados. Clados quer dizer o quê? Ramos. Clado quer dizer ramo. Cladograma é um clado em ramos. Tá bom, gente? Tudo bem, galera? Show. Lindo, lindo. Agora você sabe a diferença. Anagênese é linear, cladogênese é em ramos. Beleza, galera? Show. Eu acho que não pode ter uma representação mais clara de anagênese e de cladogênese do que isso aqui, ó. Não pode ter mais clara do que isso, não. É impossível. Anagênese aí, você está vendo que é linear, é essa que está do teu lado esquerdo, e cladogênese é essa que está do teu lado direito. Então, lado esquerdo, anagênese, lado direito, cladogênese. Tranquilo, galera? Show? Muito bem. Olha aí, você viu que na anagênese, um carinha evoluiu, até se transformar em outro. Né? Um passarinho. Esse passarinhozinho aí, ó, até se transformar em outro. Isso é anagênese. E a cladogênese, professor, isso do lado da direita. Um indivíduo que acabou sofrendo diferenciação, gerando dois outros indivíduos. Tá vendo essa diferença clara aí? Professor, o que é mais comum? É anagênese ou cladogênese? Pessoal, sem dúvida,
é a cladogênese. É o mais comum. Então, você tem aqui linear, ó, e aqui, ó, em ramos, tá bom? Linear e o outro aí em ramos. Show! Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Bom, etapas gerais do processo de especiação. Etapas gerais do processo de especiação. Como é que se dá isso daí? Qual é a maneira em que ocorre esse processo, essa diferenciação aí, né? De que maneira vai acontecer o processo de especiação? Gente, as etapas são conhecidíssimas. Conhecidíssimas. Então, você tem aqui, ó. Você tem separação do conjunto gênico da espécie ancestral em subgrupos. Tá aí. Primeiro ponto. Você tem aí indivíduos que são, vamos dizer, parecidos, mas não são iguais, mas são ainda da mesma espécie. E acaba se separando. Separação geográfica, isolamento geográfico, coisa do tipo, tá? E aí forma o que nós chamamos de subgrupos. Forma o que nós chamamos de subgrupos. Os subgrupos são aqueles indivíduos que, de especiação, né? Que se distanciam um pouco do, vamos dizer, do ancestral, com algumas características, mas ainda assim são da mesma espécie, tá bom? Segundo ponto, ocorre uma modificação evolutiva das frequências alélicas. O que isso quer dizer, professor? A proporção dos alelos naquela população começa a sofrer leves alterações. E aí depois, essas alterações aumentam. Acúmulo significativo de diferenças genéticas nas descendências, um outro ponto importante, tá? É o acúmulo de diferenças genéticas entre os indivíduos vai acontecendo, de maneira que chega um ponto em que a quantidade é muito grande, tá? Quarto ponto, interrupção do fluxo gênico entre os subgrupos. Interrupção do fluxo gênico entre os subgrupos. É o quarto ponto, que é o ponto, vamos dizer assim, mais importante, porque o processo de especiação só se concretiza quando você tem a chamada interrupção do fluxo gênico. Aqui, ó. Aí você tem duas novas espécies. Duas novas espécies. Duas novas espécies. Aí nós temos duas novas espécies. Formadas. Completamente formadas. Tranquilo, galera? Show de bola? Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos falar então agora de um exemplo claro aqui, ó, de especiação. Olha isso. Olha isso daí. Aí um exemplo claro de especiação. Está aí o indivíduo A, a borboletinha azulzinha, né? Que levou dois rumos diferentes. Chegou aí nesse ponto, levou dois rumos diferentes. Professor, quais são esses dois rumos? O de cima e o de baixo. O de cima
ela deu origem a uma borboletinha. Que cor é aquela, minha gente? Me ajudem aí. Pêssego. Pêssego. Muito bem. E o de baixo um verdinho, né? Cor de pêssego. Que cor linda. É? Cor de pêssego. Pronto, tá aí, cor de pêssego. Em cima, né? E embaixo, professor? E embaixo nós temos um verdinho. Professor, tá claro isso? Que são duas espécies diferentes? Sim, meu querido, está claríssimo. Claríssimo, né? Se você for avaliar aí, você vai chegar a essa conclusão óbvia, que são duas novas espécies, tá? De maneira muito fácil de você verificar isso daí. De maneira facílima. São duas espécies diferentes. A espécie verdinha, que é diferente da espécie cor de pêssego, segundo a Luana, né? Espécie cor de pêssego. Então, aqui são diferentes espécies. Isso é um esquema mostrando o aparecimento de duas espécies a partir de uma que é ancestral. Essa daqui é a chamada espécie ancestral. Tranquilo? Tranquilo. Lembra que eu falei para vocês que ia fazer uma para você entender mais facinho o que era alopátrica e especiação simpátrica, lembra? Pois é. Olha a palavra alopátrica. Alopátrica inicia com alô. Alô. Alô lembra o quê? Telefone. Quando você está falando com alguém, né? Alô? Quem está falando? Olha, aqui é o fulano. Oi, fulano. Não é assim? Pois bem. Quando você fala com alguém que está ao telefone, é porque essa pessoa está perto? Ou é porque essa pessoa está longe? Obviamente, quer dizer, se bem que hoje, né? Não é tão obviamente assim, mas, enfim, de maneira quase que óbvia, é porque a pessoa está longe. Então, existe uma separação entre vocês dois. Entre você e a pessoa que está falando. Tá bom? Então, existe aí essa diferença. É uma separação. Alopátrica. Então, significa que existe uma separação. O que caracteriza a especiação do tipo alopátrica é a ocorrência do isolamento geográfico. Olha isso, rapaz. Olha que coisa linda. Antes, esses carinhas aqui estavam juntinhos. E eles estavam juntinhos e viviam uma vida maravilhosa, não é? Conseguiam cruzar, coisavam um com o outro, eles coisavam, e aí eles conseguiam reproduzir, eles conseguiam gerar descendentes. Por quê? Porque eles coisavam, então eles geravam descendentes. Muito bem. Acontece que houve essa separação, houve este isolamento. Houve este isolamento. E aí, com o isolamento, nós passamos a ter o quê? Deste isolamento, você passou a ter aí uma diferença de características entre esses indivíduos.
Ora, porque esses caras são diferentes, né, um diferente um do outro, então você tem aí, com o passar do tempo, a tendência natural é que haja um aumento de características, diferença de características entre eles. De modo que, mais adiante, você vai ter duas novas espécies. Duas novas espécies. Então, eu tenho aí duas novas espécies. Tá vendo isso? De modo que se eu colocar esses dois aí para cruzarem, eles não geram mais indivíduos. E se gerarem, não serão férteis. Tá, professor, e a simpátrica? A alopátrica, o senhor disse a brincadeirinha de que as espécies estão separadas, por isso existe um telefonema, lembra aí do cara, né? Que liga para o outro e tem aí, ele diz alô. Alô é porque está distante. E o sim? Sim é porque estão juntos. Quer ver uma coisa? Você vai casar. Então você vai toda vestida de noiva, entrando pela igreja, pela porta da frente, e está lá o padre esperando você, o padre, e aí você entra lá com véu, né, que chama, grinalda, né? Aí diz assim, começa a marcha nupcial. Tan, tananana, tan, tananana, 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 né? Tananana, tan, tanan, tan, 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 taran, tan, tan. Pois é. Aí o padre vai dizer aquele negócio, aquelas coisas todas. Você, Janaína Dornelles Deobalde Lavoisier, aceita se casar com Antônio Francisco Pereira dos Santos? Aí você diz o quê? Sim! Sim, quando você diz sim, e ele diz sim para você, é para viverem juntos ou é para viverem separados? Hã? Juntos ou separados? Juntos! Quando você diz um sim, é porque você está querendo viver junto. Então, simpátrica quer dizer que vocês vão viver juntos. E eles viveram felizes para sempre. Hã? Tá lembrado dessa historinha toda? Tá lembrado? Pois é. Especiação simpátrica, os carinhas estão juntos. Por quê? Porque não ocorre isolamento geográfico. Não ocorre isolamento geográfico. Os mecanismos são desconhecidos, mas acha-se, espera-se que a seleção natural disruptiva tenha a ver com isso, como eu falei para vocês logo no início. Olha aí, os dois tipos, eu sei que esse do lado esquerdo é alopátrica, porque tem uma separação, uma barreira geográfica. E aí nós temos os chamados mecanismos pré- e pós-zigóticos, que são aqueles mecanismos que impedem, os pré-zigóticos, impedem a formação do zigoto. Tá? Então nós temos aqui o chamado isolamento de hábito ecológico, quando vivem em lugar diferente. Isolamento sazonal, que é quando um está maduro e o outro sexualmente e o outro não está. O comportamental etiológico, quando os padrões de corte são diferentes. Caso do pássaro, a fêmea vai lá, limpa o lugar e deixa pronto, fica no lugar mais alto, deixa pronto para o pássarozinho chegar, né? Como é o nome daquela música lá? Passarinho quer dançar, seu rabinho balançar, porque acaba de nascer, né? Pois é. Se o passarinho fizer uma dancinha bonitinha e a fêmea gostar, ela coisa com ele. Se o macho fizer uma dancinha e ela não gostar, ela não coisa com ele. Beleza? Isolamento mecânico, que é quando você tem diferenças entre o órgão sexual masculino e o feminino, tá? E os pós-zigóticos, que é quando você tem a formação do zigoto,
Porém, o zigoto se forma, mas ou ele é inviável ou ele é estéril, que eu tinha falado para vocês no caso do burro e no caso da mula. Galera, volta para mim aqui, Janaína Dornelles, por favor. Queridos, quando a gente termina a nossa, vamos dizer, parte teórica, né? A gente começa a parte de atividades, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, mas eu preciso que vocês me ajudem também na hora da resolução, tá bom? Vamos para a primeira? Põe na tela, por favor. Diz assim: quando falamos em seleção natural, referimos-nos ao mecanismo evolutivo que seleciona o organismo mais adaptado a viver em determinada região. Existem 3 tipos diferentes de seleção natural. Analise as alternativas e marque aquela que não indica um tipo de seleção. 2 minutos. E eu volto. Até já. E Hugo Napoleão, ambos colocaram letra B. B de bola. Vamos ver se é isso mesmo? Olha o gabarito. Letra B de bola, muito bem. Gente, não existe seleção natural progressiva, galera. Isso simplesmente não existe. Simples assim. Tá? Ele quer uma que não existe. Letra B de bola. Questão de número 2. Imagine que existe uma área, uma espécie de peixe com indivíduos de diferentes tamanhos. Nessa região, é frequente a pesca com o uso de rede e, consequentemente, os peixes maiores são capturados com maior frequência, assim como os de tamanho intermediário. Os pequenos facilmente se livram da captura e acabam sendo selecionados. Que tipo de seleção ocorre nesse caso? 2 minutos. E eu volto. Até já.
Ah, ó. Peraí. São Miguel da Baixa Grande colocou. Não entendi. Letra D, mas disse que errou a digitação? Não entendi. Então não é letra D? Gente, vamos lá. Bem rápido. Seleção estabilizadora. Isso. Seleção estabilizadora, ela seleciona o intermediário em detrimento dos extremos. Seleção direcional, seleciona um dos extremos em detrimento do outro extremo e do intermediário. E a disruptiva seleciona os dois extremos. Portanto, gabarito, letra A. Parabéns. Parabéns para vocês nessa data querida. Muito bem, São Miguel da Baixa Grande. Valeu, galera. Acertaram, hein? Seleção direcional, corretíssimo. Vamos para a próxima. Quando observamos que a seleção natural está favorecendo todos os fenótipos extremos, morreu. E eliminando os intermediários, podemos concluir que é um caso de quê? Hã? Essa é fácil, galera. 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Não, colocou letra C. São Miguel da Baixa Grande, letra D. E Santa Cruz dos Milagres, também, letra D. Vamos ver, né, gente? Qual é o gabarito? Letra D de dado, gente. Olha o que ele está dizendo. Eu selecionei para vocês, gente. Fenótipos extremos. Falou de seleção de fenótipos extremos, obviamente, seleção disruptiva. Olha, 4. Existem diferentes tipos de seleção natural. Um desses tipos seleciona os indivíduos com fenótipos próximos à média. E recebe o nome de quê? Próximos à média, quer dizer, bem no meio, né? Bem no meio. Seleção de que tipo? Quando seleciona o intermediário em detrimento dos extremos. 2 minutos e eu volto. Até já.
Erro de digitação, professor, desculpa. São Miguel da Baixa Grande, sem problema, galera. Letra C, Santa Cruz dos Milagres. Falta só São Miguel da Baixa Grande colocar aí, né? Galera, gabarito letra C, seleção estabilizadora. Eu já disse a vocês que quando a gente fala de seleção do fenótipo intermediário em detrimento dos fenótipos extremos, nós chamamos isso de seleção natural do tipo estabilizadora. Gabarito letra C. Muito bem. Vamos para a próxima. Questão de número 5. O uso de um mesmo antibiótico para tratar repetidas infecções causadas por mesmos tipos de bactérias tem como consequência a ineficácia do tratamento. Então, o resultado é devido ao fato de cuidado com as ideias de achar que bactéria provoca resistência a antibióticos. É um erro. 2 minutos e eu volto. Até já. Tá aí. O pessoal colocou letra C e colocou letra B. Aliás, letra C e letra B. São Miguel da Baixa Grande e Hugo Napoleão, letra B. Santa Cruz dos Milagres, letra C. Vamos lá? Gabarito letra C diz o seguinte, ó. O antibiótico selecionar na população bacteriana as bactérias que já eram resistentes a ele. Quer dizer, uma coisa, gente, é o antibiótico causar resistência nas bactérias. A outra coisa é o antibiótico selecionar bactérias resistentes. São duas coisas diferentes. Cuidado com isso aí. Vamos para a próxima. Essa aqui é tranquila. Em fevereiro de 2003, a revista Ciência Hoje divulgou matéria demonstrando a eficiência da própolis produzida pelas abelhas em inibir o crescimento de diversos micro-organismos, causadores de cárie, gengivites e candidíase. O sapinho, né? Beleza? No entanto, a própolis, encontrada frequentemente na forma de spray para a garganta, na composição de balas, cremes dentais, chocolates
e até mesmo cosméticos, deve ser usada com moderação. Por quê, gente? Essa eu vou explicar para você diretamente. Na verdade, é a mesma razão da anterior, porque ela pode selecionar aqueles organismos que são resistentes e, no médio e longo prazo, ao invés de ajudar, faz atrapalhar. Tá bom? Lindo, lindo, lindo. Vamos para a 7. Essa aqui tudo bem. O processo de formação de uma nova espécie é chamado de especiação. E pode ocorrer de várias maneiras. Quando a especiação acontece em decorrência do surgimento de uma barreira geográfica que matou a questão. Como é que a gente chama? 2 minutos e eu volto. Até já. Como gabarito, letra D de dado. Vamos ver? Especiação parapátrica. Tá? Ele está dizendo, não, desculpa, foi mal, pronto. Corrigiu o problema, especiação alopátrica. O que que mata aqui dizendo que é especiação alopátrica? Surgimento de barreira geográfica. Barreira geográfica, especiação alopátrica. Beleza, galera? Show! Bom, vamos para a questão de número 8 agora? Vamos lá? O efeito fundador acontece. O que ele está falando aqui mesmo, gente? Efeito fundador, olha aí. Acontece quando uma pequena parcela de uma população inicia uma nova população em outra área. Esse efeito é um tipo especial de quê? De que tipo de especiação? 2 minutos e eu volto comentando e dando gabarito para vocês. Até já.
Colocaram aí letra B de bola. Eu acho que quase todos, né? Santa Cruz colocou letra A, Santa Cruz dos Milagres. Vamos ver? Tá aí, gabarito letra A, especiação alopátrica. Como que eu sei disso, professor? Porque mudou geograficamente, separou geograficamente. Então, alopátrica. Beleza? Muito bem, tá aí. Penúltima de hoje, analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor define a especiação parapátrica. 2 minutos e eu estou de volta. Até já. Não é? Letra C e letra D. Na verdade, gabarito é letra C, que diz o seguinte: quando você tem a especiação que ocorre quando duas populações ocorrem em áreas contíguas, quer dizer, você tem uma área e ao lado outra área, vivendo populações parecidas, porém elas não se cruzam de maneira aleatória. Isso é chamado de parapátrica. A nossa última de hoje, eu não quero que você me dê gabarito. É apenas para você copiar, porque ela é para casa. Eu vou pedir 1 minuto apenas e na sequência eu volto, encerrando a nossa aula de hoje. Até já. E a nossa última questãozinha de hoje, que vocês copiaram para casa. Infelizmente, o nosso tempo acabou, não posso ficar
nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Eita, isso aí é boa, né? Sou filho único, tenho minha casa pra olhar, não posso ficar. Até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, galera, um abraço, fiquem com Deus. Até mais.